Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, mais um encontro aqui no nosso missionário da luz. De vez em quando eu falo missionários no plural, é porque eu estive vinculado com uma casa espírita em Curitiba durante alguns anos, e lá o nome da casa era e é Centro Espírita Missionários da Luz. Então, de vez em quando eu sou traído por esse Szinho. Aqui, Centro Espírita Missionário da Luz. As reuniões, às segundas-feiras, exposição evangélica, passe, água, que compõe a atividade das reuniões públicas às segundas-feiras. Alguns avisos. Primeiro, a casa está iniciando uma campanha de doação de agasalhos. O frio está chegando e vai ser um frio muito intenso esse ano. Com certeza. Só se não for muito intenso. Mas tragam. Traga aqui para casa, que aqui vai ser organizado, arrumado para distribuição dessas peças que aquecem. Aqueçam seus corações, trazendo peças que aquecem corpos que precisam dessas peças. Outro aviso. Às terças-feiras a casa tem um estudo online. Precisa fazer adesão. Quem deseja se incorporar a esse grupo, é só falar com a Tânia, com a Cecília. Perdão, também pode falar com a Cecília, mas a Tânia e a Andréia, que estão mais à frente para o ajuste aí do celular, o número, para ingresso no grupo. O ESD, né? Exato. Estudo da doutrina espírita fornecido pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem. Isso às terças-feiras, às 19h30. Às quintas-feiras, aqui nesta casa, um estudo, atualmente, estamos já no segundo ano, a obra O Céu e o Inferno. É uma das obras da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Nós já estamos chegando na metade do livro, e é um estudo bem dinâmico, participativo. É gostoso estudar com essa dinâmica que está implantada aqui nesta casa. Todos estão convidados. E nesta quinta-feira, em especial, todos estão convidados. Mas a diretoria da casa, se possível, não é uma convocação oficial, protocolar, mas procurem estar aqui nesta quinta-feira, porque acharemos um tempinho para conversarmos sobre alguns assuntos bem pertinentes à doutrina e à casa. Quintas-feiras, 19h30, todos estão convidados. Aos sábados, a casa tem a evangelização dos pequenininhos, dos jovens e também os adultos que acompanham, os jovens, e independente de acompanhar, aí dependente, filhos, netos, venham também. Fique à vontade, tem lugar aqui na frente, por favor. Sábado, às 9h, evidentemente. Então, todos também estão convidados, em especial as crianças, né, para esses contatos tão importantes e primeiros do Evangelho com as nossas crianças. Mais alguma coisa? O canal do YouTube. O que tem o canal do YouTube, Cecília? Nós temos o canal do YouTube do Missionário da Luz, palestras. Sim, essas palestras que acontecem aqui às segundas-feiras, elas estão devidamente ali, pela
pelos caminhos da internet, sendo gravadas e ficam já à disposição. Então, logo termine aqui a palestra, já está certo, Lubas? E depois dá para se capturar palestras de outras segundas-feiras. Então, e também a página do Face, Centro Espírita Missionário da Luz. Mais alguma coisa? Tem uma coisinha sobre o passe, mas a gente fala na hora do anúncio. Certo? Hoje nós temos a Cecília, que vai nos falar sobre uma realeza terrestre. É um tema interessantíssimo que Kardec nos remete uma hora para um cantinho muito agradável para entendermos essa questão da realeza terrestre, nos leva lá para o céu e inferno. Não sei se você vai fazer menção. Se você quiser, eu posso começar a falar daqui. Muito bem. Nós estamos no começo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, logo nos primeiros capítulos iniciais, e a Cecília vai dar sequência num dos tópicos com este tema, uma realeza terrestre. Certo? Vamos orar? E a nossa oração é uma oração de agradecimento por esses momentos, por esses instantes em que estamos aqui, recolhidos, em conjunto, orando, desejosos de ouvir uma mensagem à luz do Evangelho, de um passe reconfortador, de uma água magnetizada, que esses recursos que a doutrina nos oferece possam repercutir em nossas mentes e corações, levando-nos a reflexões a respeito de quem somos, de que necessitamos, como devemos nos comportar com vistas à nossa destinação. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigos espirituais, por esta oportunidade. E que cada pessoa aqui presente hoje, cada um, possa receber a mensagem que instrui, que orienta e que também consola, que é o seu Evangelho. Que assim seja. Boa noite. Então, vamos agradecer, pela oportunidade de estar aqui, para refletirmos juntos por mais uma mensagem, a continuação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Começou com a Andréia, que nos falou sobre a vida futura, depois o Nilo continuou sobre a realeza de Jesus, o ponto de vista. E hoje nós vamos dar continuidade, encerrando o capítulo, no item 8, uma realeza terrestre. Então vamos refletir sobre a mensagem, para que a gente possa compreender um pouco mais daquilo que nos cabe, daquilo que nós precisamos fazer para alcançar, para chegar mais próximo de Deus. Essa mensagem foi trazida por um espírito que se identifica como uma rainha de França. E aí ela inicia dizendo assim: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo.
Então, primeiro ela cita o orgulho que a perdeu sobre a terra. O orgulho que nos leva a nos achar melhores do que o outro, a nos sentir superiores, achar que os outros são menores, que não têm importância. E aí ela fala também o que ela carregou com ela dessa vida, porque ela viveu de maneira que ela achava que a sua realeza, a sua pompa, aquela condição que ela tinha, ela ia levar com ela. Então ela viveu desprezando, ela viveu se sentindo como se aquela situação em que ela se encontrava naquela encarnação fosse uma situação que ela ia levar, quer dizer, uma diferença, um mérito que ela conseguiu, não um mérito, mas fugiu a palavra, uma dádiva divina que ela ia levar consigo para sempre, quer dizer, ela era uma rainha, então ela seria sempre rainha, e os outros não tinham importância para ela. Então o quão frustrada ela ficou ao se deparar com a verdade, com a realidade. E se ter a consciência de que ela não tinha levado nada. Que, na verdade, tudo aquilo que ela imaginou que seguiria com ela não conseguiu. Nada daquilo seguiu com ela até o túmulo. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é maior, mas eu só destaquei o orgulho e o egoísmo. Então ela já, ao desencarnar, ela já se deparou com o que o orgulho causou na situação, no espírito, na situação dela, né? Aí ela continua: rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Então aqui ela destaca o valor que nós damos às coisas, o valor excessivo que nós damos às coisas, porque os bens da terra, as coisas da terra, elas não são lícitas. Na questão 711, Kardec pergunta: o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? E a resposta: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem ter dado os meios de cumprir. Então, os bens materiais, eles são necessários. Enquanto encarnados, nós precisamos da matéria, nós precisamos das coisas. E tudo aquilo que a gente trabalha, a gente conquista, nos é lícito usufruir. Mas como que nós estamos fazendo isso? Né? Passando por cima do próximo? Desprezando o direito do outro? E ainda que nós façamos isso de forma justa, lícita, honesta, quanto bem eu estou fazendo com aquilo que Deus me confiou, né? Porque os bens os materiais, as coisas do mundo, elas são um meio para que a gente evolua também, para que a gente faça com que a vida do outro também possa melhorar. A gente pode auxiliar, não significa que eu vou pegar as coisas e vou sair distribuindo, não é isso. Mas nós podemos auxiliar, nós podemos melhorar o nosso meio, auxiliar o próximo, não só com as coisas, mas com a maneira como nós damos as coisas, né? Como nós auxiliamos o outro. Para se preparar um lugar neste reino, ela fala, é preciso da abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos, porque não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito e as lágrimas que enxugastes.
Então, aqui ela vem nos dizer que não é levado em conta, quando nós retornamos, o que a gente foi, se a gente foi um nobre, se a gente foi lá. Porque os bens que a gente leva conosco são os bens do espírito, são as aquisições morais. Então, a gente fica tão preocupado com as coisas do mundo, em adquirir coisas no mundo, que a gente se esquece de trabalhar o nosso espírito, de melhorar as nossas condutas, de auxiliar, de perdoar, de caminhar na direção daquilo que Jesus nos deixou, aquilo que ele exemplificou e nos ensinou. E tudo aquilo que nós temos, a começar do nosso corpo físico, que é o veículo para o nosso espírito evoluir, é tudo concessão, é tudo empréstimo de Deus para nós. Então, tudo aquilo que a gente conquista, os nossos bens, nada disso é nosso. Nós somos usufrutuários de tudo isso. E o que nós estamos fazendo com isso? Com essa concessão, com esses talentos que Deus nos deu, né? Será que nós estamos buscando frutificar, aumentar, ou será que nós estamos enterrando esses talentos por preguiça, para justificar a nossa inércia, a nossa inação, né? Então, nós precisamos frutificar, melhorar as nossas... E não é aumentar as riquezas que nós temos. Tudo bem, nós podemos também aumentar esses bens, mas para um bem maior. Não só para amealhar coisas, juntar, ser usurário das coisas, né? Nós temos que procurar fazer o maior bem possível com os bens que nos são emprestados. Aí ela diz: ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Aqui nós precisamos atentar para esse: é preciso sofrer para alcançar o céu. Esse sofrer, a gente pode pensar, então, quanto mais eu sofrer, quanto mais eu chorar, quanto mais miserável eu for, mais perto de Deus eu vou ficar. Não, não é esse sofrer. Esse sofrer, ele tem um causo, né? Eu não sou boa de contar causo, mas vamos lá. O rapaz vinha dirigindo por uma estrada e precisou abastecer o carro, parou num posto. E enquanto o frentista abastecia o seu carro, ele escutava um cachorro que chorava e uivava, e chorava e uivava, deitado num canto. E ele ficou penalizado e perguntou para o rapaz: por que esse cachorro chora tanto? Deitado ali naquele canto. E aí ele fala assim: porque ele está deitado sobre um prego. Eu falo: mas por que ele não levanta? Ele está deitado sobre o prego, por que ele não levanta? Eu falo: então, porque a dor dele é suficiente para ele chorar, mas não é suficiente para ele levantar. Então, o nosso sofrimento, esse sofrer, é suficiente só para a gente chorar e reclamar? Ou já é suficiente para a gente levantar e caminhar em busca de melhorar, de identificar em nós as nossas mazelas, os nossos problemas individuais, mudar as nossas condutas? É claro que o primeiro passo para a gente melhorar é mudar, identificar em nós o que está pegando, o que está errado, as nossas imperfeições, as nossas mazelas, e depois começar a trabalhar para melhorar isso, para mudar o nosso íntimo, trabalhar para buscar se corrigir. É claro que a gente não consegue fazer isso de um dia para o outro, é um trabalho árduo, por isso que ela fala que é preciso sofrer para alcançar o céu, porque todo o trabalho de mudança é difícil, depende do nosso movimento, depende do nosso trabalho, da nossa ação, e muitas vezes a gente está ali igual o cachorro, só chorando, sem
ânimo, sem força para levantar e começar a mudar as nossas condutas. E os caminhos penosos e difíceis para alcançar o reino, como eu disse, não significa quanto mais sofremos, mas que nós precisamos enfrentar os espinheiros e as dificuldades das nossas inferioridades, dos nossos defeitos, daquilo que a gente precisa corrigir em nós, das nossas imperfeições. E nos esforçar para vencer as nossas más inclinações, buscando sempre melhorar, que é difícil, né? E para isso a gente precisa ter confiança em Deus, confiança na vida futura, a certeza da vida futura, saber que não acaba, que não é amanhã acabou tudo, eu vou começar de novo, eu vou começar de novo em outra chance, mas não que tudo acabou. Então a vida, ela continua. A existência acaba, mas a vida segue, a vida continua. Então a gente precisa de esforço e trabalho no bem. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. Eles se apercebem logo que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. E são as nossas aquisições morais, são as nossas o bem que nós fazemos ao outro, tudo aquilo que a gente faz em termos morais, as nossas melhores, é isso que a gente leva. Os bens a gente usa, e se a gente tiver sabedoria, a gente bem utiliza, mas eles ficam todos. E as nossas ilusões de que as coisas são nossas, que as pessoas são nossas, é o meu carro, a minha família, é a minha família, eu tenho que lutar por ela, eu tenho que fazer por ela o melhor, mas são coisas transitórias, né, que nós precisamos cuidar bem, auxiliar, mas que são os nossos bens verdadeiros são os bens espirituais. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ela termina a mensagem assim: tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Aqui ela nos convida a ter amor por todas as criaturas, a compreender, ao perdão, a buscar sempre a sintonia com Jesus através da prece e através das boas ações. Não julgar. A gente tem bastante facilidade de julgar, de condenar o outro, porque a gente, ao nosso ver, ele está em erro, muitas vezes ele está mesmo, mas não nos cabe esse julgamento. Nós podemos orar por ele, auxiliar com a nossa prece, com o nosso exemplo, para que ele encontre o caminho de volta para Deus. Então, ela nos orienta que nós tenhamos piedade, que nós façamos preces por aqueles que ainda não encontraram o caminho, por aqueles que ainda estão perdidos. Aí no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o livro que nós estamos estudando às quintas-feiras, passamos agora para a segunda parte dele, começamos a segunda parte, onde tem os relatos, as comunicações. Aí nessa segunda parte nós temos a Condessa Paula. A primeira parte do relato é Kardec que nos faz. Então ele diz que a Condessa Paula, conforme ele descreve, né, era uma mulher jovem, bela, rica, de ilustre nascimento segundo o mundo, um modelo acabado de todas as qualidades do coração e do espírito. Ou seja, daquilo que a gente já compreende, uma pessoa evoluidíssima, perfeita. Uma meta que nós temos a alcançar. Ela morreu aos 36 anos, em 1951. E era uma pessoa dessa que, na sua morte, né, na oração fúnebre de todos, se resumia: por que Deus retira tão cedo da terra tais pessoas? De tão boa, benevolente, tudo que ela era.
Aí ele fala que ela era doce, indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal. Nunca a maledicência, nem arrogância, nem orgulho. Tratava todos com benevolência, sem jamais humilhar. Compreendendo que as pessoas que vivem de seu trabalho não são capitalistas, que têm suas necessidades, jamais fez alguém esperar pelo salário. Pensamento que alguém poderia sofrer de uma falta de pagamento por sua culpa era um remorso de consciência. Não era pessoa de que procura o dinheiro para satisfazer fantasias e deixam de pagar o que devem. Em sua morte não houve senão lamentos, nenhuma queixa. Então ela era uma pessoa justa, amável, caridosa, tudo aquilo que a gente busca num espírito, tudo aquilo que a gente tem que buscar para nós, na verdade, né? Que a gente tem que trabalhar para alcançar. A sua beneficência era inesgotável, mas não aquela que se impõe, que se mostra aos outros, e sim a caridade do coração. Só Deus sabe as lágrimas que secou, os desesperos que acalmou, porque não tinham por testemunha senão ela e os infelizes a quem assistia. Sempre com delicadeza e bondade, que eleva a moral das pessoas. Isso aqui é muito importante. Quando a gente auxilia alguém, como a gente faz isso? Porque às vezes a gente doa alguma coisa, material, mas a gente doa humilhando. A pessoa se sente diminuída. Ela precisa, os bens materiais, a doação material, ela é necessária. Mas o que a gente coloca nesse ato? É muito importante que a gente cuide disso. Aqui ela diz que ela sempre com delicadeza, bondade, que eleva a moral das pessoas. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Quando a gente faz alguma coisa, e lembrando que a caridade ela não é só a material, que a material é muito importante, mas a caridade vai muito além disso, né? Porque às vezes a gente pensa que eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de ajudar, né? Agora eu estou numa fase difícil da minha vida, por exemplo, eu não posso doar nada, mas eu tenho tempo, eu tenho condições de ouvir uma pessoa que me procura, eu tenho condições de auxiliar em algum local, num asilo, numa creche. Com aquilo que eu sei, eu posso ajudar. Eu tenho de mim para dar. Então, todos nós podemos sim fazer a caridade. E principalmente a caridade mais importante, que é a caridade moral. A material, muito importante, mas a moral, junto, à frente. A sua posição e funções do marido lhe obrigavam a uma representação que não podia infringir, mas em tudo cumprindo com os seus deveres, que a posição exigia, sem mesquinhez, sem desperdícios ruinosos e supérfluos. Fazia isso com a metade que custaria a outros, sem nada deixar a desejar. Ela tinha uma função, ela era uma condessa, ela tinha que se apresentar, na nossa linguagem vulgar, ela tinha que estar sempre muito bem vestida, de cabelo arrumado, maquiada. Porém, ela fazia isso sem deixar que nada a desejar, mas com menos, sem abuso, sem supérfluos, para que ela tivesse mais condições, com a maior parte da sua fortuna, para o auxílio aos necessitados. Então, ela tinha o cuidado de ser comedida nos gastos, mesmo sendo abastada, para que ela pudesse auxiliar mais pessoas. Ela foi evocada 12 anos após a sua desencarnação, por um parente iniciado no Espiritismo, e em sua comunicação, algumas colocações. Nas perguntas que lhe foram feitas, né? Ela diz que sim, que ela é feliz, além de tudo que possa exprimir. Todavia, longe ainda do último grau. Quer dizer, é uma felicidade que a gente não consegue imaginar, mas que ainda está muito aquém da felicidade que a gente um dia vai chegar. Entretanto, ela diz que ela está entre os felizes da terra, porque não lembra de ter provado a tristeza real. Teve juventude, saúde, fortuna, homenagens, teve tudo que constitui felicidade entre nós, tudo.
Mas o que é essa felicidade perto do que se saboreia aqui? Que são os vossos palácios perto dos vastos campos cheios de cores que fariam empalidecer o arco-íris? E os horizontes limitados perto do espetáculo grandioso dos mundos que se movem no universo? Aqui tudo respira amor, confiança, serenidade. Por toda parte, corações amantes, amigos, nem inveja, nem ciúmes. Tal é o mundo onde estou e onde chegareis, meu amigo, infalivelmente seguindo o caminho reto. Então aqui, para nós, isso é um consolo, um motivo de ânimo, porque todos nós vamos chegar a isso. Basta que nós sigamos o caminho reto. Os exemplos de Jesus, que nós busquemos caminhar na sua direção. Aí ela nos fala, entretanto, não credes que a vida segue isenta de peripécias. Não é nenhum concerto perpétuo, nem uma beata contemplação. Não, é o movimento, a vida, a atividade. Às vezes a gente pensa que a gente tem o costume de falar, né, morreu, descansou. Na verdade, a gente sabe que o trabalho, ele é constante em todas as esferas, não tem inação. O trabalho, ele é necessário. A diferença é que a gente reclama, né? A gente fica cansado, a gente fica esperando o sábado para poder dormir até mais tarde, o domingo para não fazer nada. E lá não, lá ela fala, ela é a alegria do trabalho, de ser útil, de servir. As ocupações, embora isentas de fadiga, são incessantes, emocionantes. Cada um tem sua missão a cumprir, seus protegidos a assistir, amigos da terra para visitar, almas sofredoras para consolar. Então todos têm as suas obrigações, os seus trabalhos, e o trabalho é uma alegria poder trabalhar, poder servir. Então a gente já tem que começar a praticar isso aqui, né? Trabalhar com alegria, sem reclamar. Não que a gente não possa ter o descanso. Nós precisamos do descanso. Precisamos das férias, não tem problema nenhum com isso. Mas nós temos que estar atentos àquilo que nos cabe fazer. Aí ela nos diz também, não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo. Crede que minha última existência, por meritória que pareça, não bastou para isso. Durante várias existências, passei por provas de trabalho e miséria, que escolhi voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa delas, mas restava a prova mais perigosa, a da fortuna. E a gente fica doido para ser rico, né? Para ter muito dinheiro, porque se eu tiver muito dinheiro eu ia fazer isso, porque se eu fosse rico eu ia fazer aquilo. Será? Não ia? Muitos de nós, maioria de nós, não é à toa que nós não somos ricos. Aí eu lembro do Manolo, né, que ele falava assim que a próxima vez, mesmo sendo perigoso, eu vou pedir a prova da fortuna, porque pobre eu já sei como é. Pobre eu já sei como é ser, mas eu vou pedir assim mesmo. Então a prova da fortuna, ela nos adverte que é a mais perigosa. E a gente acha que a da dificuldade, da pobreza é a mais perigosa, mas não é. Aí estava o perigo. Antes de tentá-la, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Deus levou em conta minhas boas intenções e deu-me a graça de sustentar-me. As nossas boas intenções não são aquelas da boca para fora, não são aquilo que a gente fala, que quer, que a gente faz, é aquilo que a gente sente, é a verdade do nosso espírito, a verdade do nosso coração, as boas intenções. Deus levou em conta as suas boas intenções e sustentou-a para que ela vencesse, não sucumbisse à prova. E ela encerra a comunicação dela fazendo uma amável advertência para todos nós. Trabalhadores, estive em vossas fileiras, ou seja, seguiu os nossos caminhos, já trilhou os caminhos que nós estamos trilhando. Eu, a nobre senhora, como vós, já ganhei o pão com o suor da minha fronte. Experimentei provações, sofri intempéries,
e foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, provavelmente, teria sido mal sucedida em minha última prova, o que me arrojaria bem longe para trás. Como eu, tereis também o vosso turno, a prova da fortuna. Mas não vos apresseis em impedi-la. E vós que sois ricos, tende sempre presente no pensamento que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra. Compreendei a que preço podeis merecer os benefícios do Todo-Poderoso. Então, ela nos adverte para que a gente não tenha pressa, porque às vezes a gente reclama que a vida é difícil para que a gente se esforce, para que a gente se empenhe, para que a gente caminhe e busque melhorar primeiro nós mesmos, né? Fazer aquele esforço necessário para a nossa evolução pessoal primeiro, para auxiliar ao nosso redor. Então, que a gente não tenha pressa de querer essa prova da fortuna, porque isso tem que ser, é só a gente olhar quanta gente que fale nessa, que a gente conhece, que a pessoa não dá conta, não consegue administrar isso, porque as coisas do mundo, quando elas são fáceis e a gente não está espiritualmente fortalecido para encarar, a gente sucumbe. A gente sucumbe em coisas simples, muitas vezes, bem simples, que a gente acha que já tinha vencido. E quando a gente se dá conta, a gente descobre que não, ainda não. Então, nós precisamos ter muito cuidado naquilo que a gente pede agora encarnado, né? E quando a gente desencarnar, não sei como é que é, né? Mas vamos, assim, orar para que a gente tenha sabedoria, se a gente tiver a opção de pedir alguma coisa, que a gente não peça além daquilo que a gente possa dar conta, né? E vamos, assim, trabalhar no sentido de exercitar o amor, de fazer todo o bem possível com aquilo que a gente já possui, de oportunidades, de concessões de Deus, né? Com tudo aquilo que nos foi confiado, que a gente possa fazer o melhor possível com aquilo que já temos, com aquilo que Deus nos proporcionou nesta existência. Maria Dolores, no livro Agenda de Luz, através de Chico Xavier, nos deixou uma mensagem que eu vou deixar como reflexão para nós. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo. Muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta. Na fé viva que te alcança, entre as luzes da esperança, começa o reino de amor. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus nos abençoe.